cinema. Esse filme mostra um se movimentando pateticamente na jaula do zoológico de Hubbard. Um outro mostra um animal mais animado, provavelmente deveria estar faminto. E tem esse bocejo gigante. Com relação ao seu tamanho, era uma das maiores aberturas se comparada a qualquer outro mamífero. E também havia tilacinos em outros zoológicos em várias partes do mundo. Esta imagem foi descoberta recentemente. É um tilacino no Zoológico de Londres, filmado em 1930. Estamos mostrando agora pela primeira vez na televisão. A tragédia particular aqui, claro, é que a espécie poderia ter sido salva. Os cientistas tinham o conhecimento, tinha se reproduzido em cativeiro. Mas a vontade política e social para mudar os valores da sociedade, mesmo o desejo de salvar a espécie, não existia na vida científica no início do século XX. Mas esperamos que os cientistas do século XXI reparem este erro. Deve haver um pouco de DNA ali. Alguma coisa parece estar se No mexendo. Museu Australiano, o momento da verdade para Mike Archer chegou. Meu Deus. Os primeiros pedaços de um milagre estão na sua mão. Parece ser apenas uma quantidade muito pequena, como uma bolinha de algodão, bem pequena. Fantástico. Pequena, não é muito Seus grande. medos eram infundados. Depois de 140 anos no álcool, um pouco do DNA tinha sobrevivido. Não poderia ser outra coisa senão o DNA. Eu tinha certeza disso. O que isso significa, Mike? Meu coração está disparando. Nós temos sonhado com isso há anos e eu vinha pensando nisso há pelo menos uns 20 anos e nunca achei que chegaríamos a este ponto. Parecia impossível. Muitos diziam que nunca chegaríamos a este estágio. O sonho está começando a se realizar. Ainda não chegamos lá, mas o primeiro passo, ou seja, conseguir o DNA, está acontecendo. Foi um momento marcante para Mike Archer. Um momento que ele gostaria de compartilhar com o mundo. Senhoras e senhores, estamos aqui para anunciar o que provavelmente é o equivalente biológico dos primeiros passos do homem na Lua. Ninguém conseguiu fazer o que acabamos de fazer. É o princípio do que será uma série excitante de oportunidades para talvez questionar se a extinção é realmente definitiva. Mas apesar das declarações extravagantes, a ciência ainda estava um pouco distante de clonar o tilacino, como Mike Archer sabia muito bem. O DNA estava seriamente fragmentado. Como podemos juntar os cromossomos? Como saber quantos devemos ter? Como tornar o DNA viável se está conservado? Como colocá-lo num formato em que possamos começar a codificar e produzir proteínas? Existem muitos desafios. Quando pensamos em clonagem, pensamos na Dolly, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Desde então, os cientistas já clonaram gado, ratos, até mesmo embriões humanos. Simplificando, a clonagem funciona da seguinte forma. Pegamos uma célula de um animal, removemos um material genético e o colocamos dentro do óvulo de um animal hospedeiro, que já teve seu material genético retirado. Damos uma carga elétrica e está feito. E se tivermos sucesso, as células vão se dividir e teremos um embrião clonado. Mas qual é a receita da natureza para um rato, uma ovelha ou um porco? Na maioria dos casos, os cientistas simplesmente não sabem e não têm que saber. O que fazem é manipular o código da natureza. Mas reconstruir esse código é uma história bem diferente. O que temos que fazer é algo extremamente mais desafiador. Temos que pegar um DNA morto de um animal extinto e colocá-lo dentro da célula de um animal vivo. E torcer para conseguir, como resultado desse processo, o animal extinto de volta à vida. Temos o controle. O trabalho de tentar separar todo este DNA é dos cientistas Karen Firestone e Don Kogan. Diluições do dente dos dois e um do osso. O que é interessante é que o coração não parece apresentar uma condição melhor de DNA do que o fígado. É difícil saber realmente por onde começar.
particularmente porque está tão fragmentado. E há sempre uma sensação negativa de que pode estar contaminado. É um DNA antigo. Está degenerado, está despedaçado em fragmentos bem pequenos. São praticamente 2 a 3 milhões de pedaços diferentes que temos que colocar na ordem correta. Também é um número de cópias muito baixo e é um material difícil de se trabalhar. Como o Parque dos Dinossauros, eles têm que reconstruir um animal extinto. É uma coisa de ficção científica. Basicamente é um trabalho de matemática. E os números são muito complicados. Milhares de pedaços para colocar um gene de volta. Dezenas de milhares para reconstruir apenas um cromossomo. E milhões de genes de tilacino, seu genoma inteiro é reconstruído. E mesmo assim, Mike Archer ainda não tem um embrião. Eu acho que ele está com medo disso. Eu acho que também pode ser chamado de bobagem, mas é só um truque barato. Conseguir um gene já é bastante difícil. Conseguir um genoma inteiro, eu acho praticamente impossível. São dólares e mais dólares. Eles valeriam provavelmente dezenas de milhões de dólares. E quem no mundo vai gastar 10 milhões de dólares com um tilacino que não sabe caçar, não sabe como sobreviver e com um sistema imunológico comprometido e envelhecendo mais rápido? Simplesmente não vai dar certo. Tilacinos? Existiu um tilacino. E esse tilacino já morreu. E por mais boa vontade ou ciência perfeita que haja, jamais trarão o tilacino de volta. Acabou. Mas nem todo mundo é tão negativo. Numa pequena cidade de Massachusetts, mora um dos principais cientistas geneticistas do mundo. Se alguém pode ser chamado de Dr. Clone, este é Robert Lanza. Ele é um homem que combina uma aptidão para a ciência de ponta com uma paixão por pedras e ossos. Isto é um fêmur de um brontossauro. Era um dinossauro que pesava umas 50 toneladas. Era do tamanho dessa casa e podemos ver onde esse animal foi atacado, talvez por um tiranossauro. Podemos ver onde a pele foi dilacerada. Formou-se um calo em cima da parte machucada do osso. Você pode ver aqui. E aqui temos um ninho de ovos de dinossauros que tem cerca de 100 milhões de anos. Bob Lanza criou seu próprio Parque dos Dinossauros. E podemos realmente ver as conchas onde começaram a quebrar e sair dos ovos. Olha aqui. Mas ele também tem um interesse cauteloso na clonagem do tilacino. Eu acho que é sem dúvida um projeto possível para a próxima década. Temos várias tecnologias já disponíveis nesta área. Veja então, por exemplo, o projeto do genoma humano, que há poucos anos as pessoas achavam que só iria acontecer não agora, mas num futuro muito, muito distante. E, no entanto, já conseguimos. Então esse é realmente um bom exemplo de como a ciência está evoluindo bem rápido. Apenas há cerca de um ano, ele e sua equipe confundiram os críticos quando clonaram a primeira espécie ameaçada do mundo, um boi asiático raro chamado de gauro. Foi a primeira vez que o DNA de uma espécie foi colocado no óvulo de outro. A mãe do gauro era uma vaca doméstica. Infelizmente, o gauro morreu depois de 2 dias devido a uma infecção comum, mas o objetivo já tinha sido atingido. Um clone de espécies cruzadas tinha nascido. Me disseram que eu não poderia usar um clone de espécies cruzadas para clonar a primeira espécie ameaçada. Quase todos os cientistas me disseram que era impossível. Na verdade, ninguém tinha conseguido nenhuma gestação nesse ponto. E acabamos com um belo bebê gauro. Então, para aqueles céticos, eu digo que conseguimos. Fizemos isso alguns anos atrás, quando o primeiro animal foi realmente clonado a partir de uma célula adulta. E assim, acho que isso é mais do que a norma. Acho que a comunidade científica é muito conservadora e acho que também não há dúvida que é um projeto ambicioso e vai realmente demorar muitos anos para ter algum sucesso. Então, qual é o sentimento na Tasmânia agora que alguém quer ressuscitar seu principal marsupial predador? Bem, eles veem as coisas um pouco diferentes lá. Em todos os lugares que olhamos, há tilacinos. Brinquedos, souvenirs e o mais estranho de tudo, são os tilacinos que estão no brasão da Tasmânia. O emblema do estado que ordenou sua perseguição
e destruição.